Estamos começando o quarto episódio da nossa série De Onde Eu Vim, para Onde Eu Vou. Como que a gente consegue ter essa resposta na nossa vida pessoal com o apoio da astrologia e mais especialmente do nosso mapa astral? É muito simples ter um mapa astral. É lógico que se você puder fazer com um astrólogo, né, voltado às suas questões, é praticamente um exercício assim de autoconhecimento. Mas existem Uhum. alguns aplicativos, né, alguns sites, em que você jogando algumas informações, você consegue ter em linhas gerais. E eu convido para aproveitar muito mais essa nossa série, que vai falar muito de casa 4, de onde eu vim, família, raízes, e casa 10, para onde eu vou, sociedade, vocação, profissão, que a gente saiba pelo menos o que, que a gente tem de planeta ou de signo nessas casas e o nosso ascendente. Isso a gente consegue no mapa astral. Então, se você não tem, vamos aproveitar essa entrevista, mas depois veja o seu e volte essas informações que a Sueli vai nos explicar. Sueli Murdoco é astróloga e psicoterapeuta junguiana, então está trazendo informações da astrologia, mas também dessas questões da psicologia. E nós vamos hoje falar dos dois planetas sociais. Já falamos dos planetas pessoais, Sol, Lua, Vênus, Júpiter e Marte. Para quem não viu, vai estar nas nossas redes. E hoje, Júpiter e Saturno na casa 10. Primeiro, Júpiter, dizem que é a grande felicidade, né? O Júpiter, é muito bom saber onde a gente tem Júpiter, para a gente saber onde a gente vai ser mais feliz, vamos dizer assim, né? E na casa 10, que é a casa da nossa carreira e da vocação? Então, como você falou, Júpiter é considerado, né, astrologicamente, o grande benéfico que tem a ver com oportunidades mesmo, né? Enquanto Saturno dá uma limitada, dá um pé na realidade, Júpiter, ele é o progresso. Júpiter é o maior dos planetas, ok? Então, ele é do tamanho que ele tem fisicamente. Então, ele significa, simbolicamente, ele tem a ver com abundância, com progresso, expansão de consciência, inclusive, e conquistas de objetivos, né? Ele está aí para isso. E Júpiter, ele é o regente de Sagitário, tá? Então, Júpiter tem muito a ver também com crenças. Aquilo que a gente acredita dá significado para a vida, entendeu? Então, Júpiter e Sagitário, eles vão, porque Sagitário é aquele centauro que tem a flecha para o alto, né? Então, ele procura o significado da vida, aquilo que nós estávamos falando de para onde eu vou. Uhum. Tá? Então, Júpiter na 10ª, ele é muito emblemático de, através da profissão, ele vai ter o significado da vida dele. Isso é muito interessante. E aí ele faz o quê? Ele trabalha com o conhecimento. Tá? Então, na casa 10, tem grande chance de realização e de evoluir socialmente. Porque Uhum. como nós estamos falando que é um planeta mais coletivo, ele trabalha com o social também, entendeu? Com expansão de consciência, conhecimento, tá? Então, o que que acontece? Júpiter e Sagitário, ele vai atrás do propósito, novamente falando. Então, por exemplo, grandes filosofias, as filosofias, onde é que a gente vai procurar significado para a vida? Né? Atrás de quê? De filosofias, de religião, não é verdade? Uhum. E de grandes viagens. As Uhum. viagens fazem isso para a gente. Então, Júpiter, aí, nós vamos buscar e vamos ser também, por exemplo, buscar o conhecimento e nos aprimorar nisso. Então, nós podemos ser o quê? Lidar com a justiça, professores de, De de direito.
de conhecimento superior, entendeu? Tá. Professores universitários, acadêmicos. Professores, isso, acadêmicos, é muito Júpiter. Uhum. Como Júpiter, ele trabalha também muito com julgamentos, né? Porque ele tenta a sabedoria. Júpiter, a gente poderia dizer, como você falou numa outra live de tarô, o eremita, e eu disse o velho sábio, me Isso. parece, Júpiter tem muito a ver com isso, sabe? Tem a ver com essa sabedoria que está a serviço de se colocar na profissão. Então, quem tem Júpiter na casa 10 tem a tendência, né? Claro que isso tudo são tendências, não é imposição. Tendência a se encontrar, ficar feliz se tiver uma atividade social e profissional com isso, né? Profissionais liberais, trabalhando a liberdade, com mais liberdade, né? Não é aquela carreira muito autoritária, não, eu tenho que ter liberdade, a liberdade de cátedra. Não tem nada pior para um pesquisador, para um professor universitário, falar assim, não, você não pode falar sobre isso na sua sala de aula. Nossa! Imagina, né? Imagina. E é um livre pensador. Ele é um livre pensador. E com isso ele transforma a própria vida também e dos outros. Daí o ensino, né? E se você for ver a gente falando de velho sábio e tudo mais, de área filosófica, de religião, o planeta profissional de muitos papas é Júpiter. Entendeu? Tem a ver com isso. Que tem a ver com o velho sábio, que tem a ver com sabedoria. É óbvio que Júpiter na expansão, uma das coisas que ele tem que tomar cuidado em todos os sentidos, em todas as casas que tiver, é o exagero. Né? É o desafio Júpiter, dele, então. É o desafio, tá? O desafio de Júpiter é não exagerar. E tem a ver, exagerar com o quê? Exagerar na verdade. Uma das coisas que Júpiter traz também, como tem a ver com crenças e verdades, muitas vezes Sagitário, que traz Júpiter, tem que tomar cuidado de perceber que a verdade não está com ele. Também tem isso, sabe? Então tipo, o desafio... dono da verdade. Dono da verdade, dono da verdade. Tá? Então, os desafios, o exagero, seria isso, que beira a arrogância. Né? Beira a arrogância. Se você é dono da verdade, Júpiter tem a ver com arrogância, porque eu sou grande, né? Eu trabalho com a grandeza, né? Das minhas verdades, da minha filosofia. Tá? E muitas vezes, porque também eu sou muito otimista, porque Júpiter traz isso também, eu sou otimista, eu não acredito, eu acredito que eu posso, eu acredito, e aí eu me comprometo. Eu dou conta. Deixa comigo, eu dou conta. E a pessoa se exaure. Isso. E pega muita coisa, não tem braços para isso. Isso é um desafio. E Saturno na casa 10? Você falou que Júpiter é desse jeito, Saturno é o extremo oposto, vamos dizer assim. Você veja que o zodíaco é uma inteligência muito interessante. Depois da expansão, né, de Sagitário, regido por Júpiter, vem o quê? O comedimento. Então tá bom, nós vamos crescer ad eternum, né? Vamos ver tudo isso que a gente conheceu, Júpiter, né? Que a gente conheceu, que a gente adquiriu, que a gente tem. Como é que a gente vai usar? Porque Saturno, ele é o regente natural da casa 10. Ele está muito bem na casa 10. Tá? Então, depois dessa expansão, ele vai usar esse conhecimento, tá? Para se destacar, para construir uma reputação sólida. Então, Saturno lá não tem planeta mais que fique melhor na 10ª do que o representante das cabritas. Ele é exatamente o bode que está subindo. E ele sabe, tá, que tudo demora. Né? E que tudo que ele constrói, isso é importante. Saturno, tudo que constrói é para durar. Não é modinha. Sabe? Tudo é para durar. Saturno, sempre um relacionamento, por exemplo, Saturno na 7ª, ele não casa para separar, ele casa para viver o resto da vida com ela. E por isso que ele demora, porque ele tem que ter certeza. Tá? Então, uma das características que Saturno vai procurar é ter
uma reputação sólida e responsável, né? O Saturno, quando você vê, por exemplo, se fosse fazer uma entrevista para um profissional e você poder escolher um profissional. Se você pudesse ter o mapa e ver o Saturno na 10ª, você pode contratar, porque sabe que é uma pessoa que vai se dedicar, que é disciplinado, que é responsável e que quer trabalhar, e trabalha muito bem. Uhum. E trabalha E muito ele bem. tem essa habilidade, então, né, de planejamento, porque se você imagina essa alegoria, né, de Capricórnio, de ter a força para subir uma montanha, tem que planejar. Não adianta querer fazer em 3 horas o que precisaria fazer em 10, senão não dá conta. Então, ele planeja cada etapa da E ele vida. planeja esse caminho da vida, da onde eu vou. Ele planeja muito bem, com o pé na realidade. E ele não se impõe, ele sabe que vão haver obstáculos e desafios. E não importa, ele vai subindo, ele vai construindo e ele chega lá. Esse é a beleza de Saturno. Ele tem o pé no chão e ele sabe a resiliência de dizer, não tem problema, eu vou mais lento, mas eu chego lá. Maravilha. E qual é o desafio? E assim, áreas, primeiro áreas, antes dos desafios, né? Quais são as áreas que normalmente quem tem Saturno na 10 que tem assim uma vocação já maior? Como você falou, tem muito a ver com planejamento, administração de empresas e de finanças, né? Porque Saturno trabalha o material, ele é matéria, é terra, né? E trabalha com qualidade e precisão. Também a ciência é muito Saturno, tá? Porque você precisa daquele foco e da ordem e da responsabilidade e vamos dizer assim, da destreza para fazer isso. E inteligência também. Né? Engenharia também. Eu fico imaginando orientador, né? Por exemplo, de doutorado, que são 4 anos, né? Você começar do zero, Imagina. ter que apresentar alguma coisa nova. Poderia ser bem interessante, né? Nas provas, assim, uma das coisas eu quero ver o seu mapa para ver se você tem persistência, se você vai dar conta. Você sabe que você pensa que não seria muito interessante? É uma ferramenta muito para quem sabe ler, é uma ferramenta muitíssimo e que diminui tempo. Diminui tempo. Entendeu? Até para a pessoa que quer. Né? Até para a pessoa que quer, por exemplo, eu quero fazer um curso de 4 anos. Se eu tenho dificuldade, né, nisso, Sim. talvez seja muito pesado para mim, né? Eu não seja feliz fazendo isso. Talvez seja melhor fazer um curso técnico. Mas, por exemplo, você tem o Saturno em outro lugar, e não tem o Saturno na 10ª, né? Você tem Mercúrio na 10ª, então, né, talvez, dependendo do lugar do seu Saturno, você tem que ver se, sim, esse Mercúrio vai aguentar fazer ter o foco de 4 anos, além do que ele precisaria, por exemplo. Seria isso. Agora, uma coisa interessante. Os chefes de estados, que são os grandes, os mestres, vamos dizer assim, né, as autoridades públicas maiores, os chefes de Estado, tem Saturno de 10ª. Você percebe a solidez e a construção que vem junto. E o desafio seria exatamente cuidado, porque Saturno, ele quer chegar lá e ele quer chegar na maestria. Saturno é maestro, é mestre também, ele. Então, eu costumo dizer, cuidado com o chicotinho, com a crítica demais, entendeu? Porque se exige demais perfeição. Cuidado. Maravilha. Então, falando de Júpiter e Saturno, são os 2 planetas sociais. Nós falamos numa série anterior de entrevistas sobre os 4 elementos da natureza na astrologia e no tarô. Tem uma live só explicando o que são planetas sociais,
que são planetas pessoais e geracionais. E é os planetas geracionais que o tema do nosso próximo encontro, né? Que é Urano, Netuno e Plutão. Netuno, Então, quem Plutão. tem Urano, Netuno e Plutão na casa 10, que é a casa da realização. Então, muito importante, convido vocês a fazerem o seu mapa natal, seja profissionalmente com um astrólogo ou nesses aplicativos, nesses sites, né, que são um pouco mais simples, para a gente aproveitar mais ainda na nossa vida essas informações que a Sueli está passando. Muito obrigada, Sueli, muito obrigada. E no próximo encontro, daqui a pouco, a gente vai falar sobre Urano, Netuno e Plutão na casa 10. Obrigada. Até lá. Tchau.